Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 28 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, e a colega jornalista, repórter do semanário Boc News, Nara Assunção. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Levi promete aperto para conter o avanço da dívida. O Estado de São Paulo. Nova equipe indica ajuste fiscal gradual e rigor na inflação. A Tribuna. Ônibus deixarão de parar na estrada. Boc News. Rodovias para o litoral terão reforço no policiamento. Santa Portal. Reforço no policiamento nas rodovias começa antes da Operação Verão. G1 Santos e região. Homens armados fazem arrastão em Morro de Santos. E no portal da UOL, estabilidades política e econômica serão prioridades, afirma presidente Dilma. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater saúde pública em Santos e na região. Os desafios e prioridades do setor, os riscos presentes com relação à dengue, que sempre preocupa, o crescente número de casos de AIDS, especialmente entre os jovens, e vamos falar também sobre os investimentos e realizações da Secretaria de Saúde, entre outros temas importantes, como, por exemplo, a crise hospitalar, especialmente nas instituições filantrópicas. Mas o debate em torno de todos esses temas fundamentais vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, logo após a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta sexta é de tempo nublado. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite.
tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 2 de dezembro, 10 horas da noite. Não perca! Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 28 de novembro, e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário municipal de saúde, Marcos Calvo, e a colega jornalista, repórter do semanário Boc News, Nara Assunção. E agora nós vamos ver um VT da Boc News TV a respeito da questão da saúde e UTIs neonatal. Cris. Isso mesmo, vamos conferir agora a reportagem da Boc News TV. Na última quarta-feira, o Hospital Ana Costa inaugurou as novas UTIs neonatal e infantil. Os locais contam com investimento de cerca de 2 milhões de reais, designados a equipamentos tecnológicos e aumento do número de leitos. Uma nova ala de UTI neonatal, são 15 novos leitos e mais 7 leitos de UTI infantil. E na região nós temos realmente um déficit de leitos de UTI neonatal, porque o Hospital Ana Costa, vocês sabem, acaba atendendo todas as cidades da grande região. A gente tem uma demanda muito grande de crianças aqui, ainda mais que as pessoas de São Paulo vêm, passam férias aqui, nessa época então pior ainda, né? Nós temos muitos partos também, então a gente precisava de um número maior de leitos. Às vezes a gente fica bem lotado e não tem mais como atender algumas crianças, as pessoas pedem vagas, a gente não tem, e é bem complicado, então agora a gente até dobrou aí o número de vagas, eu acredito que vai dar para melhorar um pouco essa condição. Não que vá suprir a necessidade da cidade, mas a gente vai conseguir melhorar um pouquinho. A UTI consta com todos os aparelhos que ela já tinha, mas eles são todos novos, nada foi aproveitado da UTI antiga, eles compraram todos os materiais novos, isoletes, ventiladores, monitores cardíacos, bombas de infusão, a gente não tinha esse aqui que é o Bilibed, a gente está tendo agora também, é uma inovação, um eletroencefalograma que fica em recém-nascido, a gente também não tinha, então a gente está inovando, o ventilador de alta frequência a gente também não tinha, está inovando, então a gente tem, além de inovações, a gente tem coisas que a gente já tinha, mas que vieram todos novos. Para a cidade, para toda a região, é um ganho de qualidade, né? Então, são leitos que não são da rede pública, né, do SUS, mas é um benefício para toda a comunidade, porque acaba, de fato, contribuindo para que a qualidade dos serviços médicos hospitalares da nossa cidade sejam cada vez mais elevados, né, e proporcionem um atendimento de qualidade para toda a população. Muito bem, esta reportagem a respeito da UTI neonatal e infantil do Hospital Ana Costa, na rede particular, mas de qualquer maneira é um reforço para o atendimento nesse setor fundamental. E como disse o secretário, é importante, daí uma contribuição considerável para o atendimento das crianças, enfim, dos recém-nascidas. Nesse sentido, secretário, qual é a nossa realidade do ponto de vista de UTIs neonatal, de leitos na rede pública? Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico, bom dia, Nara, bom dia a todos os espectadores, né? A gente, mais uma vez, agradece o convite, é uma satisfação estar aqui. Obrigado. Veja, Chico, a UTI neonatal, ela cada vez ganha mais necessidade, vamos dizer assim, e destaque, porque muda o próprio cenário de como acontece os nascimentos, né? Hoje, na vida moderna, a gente observa que a mulher, muitas vezes, ela deixa para ter o filho um pouco mais tarde, né? Tem que conciliar a vida profissional com a vida doméstica, com a questão familiar, né? Então, tem muitas situações diferentes que elas estão colocadas. Há 10, 20 anos atrás, a gente não tinha o mesmo nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, hoje é possível, por exemplo, durante ainda a gravidez, se identificar, através de algum tipo de exame de ultrassom, né, uma anomalia congênita, algum problema que possa ter com esse bebê. Então, é importante que essa criança, ao nascer, ela já tenha a condição de nascer com o suporte de UTI, claro, de uma UTI neonatal, para fazer o melhor atendimento nesse primeiro momento, né? Isso vai garantir uma condição, muito mais condições de sobrevivência para esse recém-nascido.
Na rede pública, nós temos na cidade de Santos, a prefeitura tem 5 leitos de UTI neonatal no Hospital Silvério Fontes, né, na Zona Noroeste. O Guilherme Álvaro tem uma UTI de porte maior, são mais de 10 leitos, né? E a própria Santa Casa faz o atendimento da UTI neonatal também para o SUS. Além disso, na região a gente tem alguns leitos no Guarujá, no Santo Amaro e em Praia Grande. Mas há necessidade de ampliação, né? Eu acho que, considerando inclusive o próprio perfil e o fato de nós termos hoje uma mortalidade infantil na Baixada Santista ainda alta, né? Acho que principalmente no caso hoje do Hospital Guilherme Álvaro, que é a grande referência para os chamados casos de pré-natal de alto risco, né? Quando a gestante de alguma maneira tem alguma condição, né? uma diabetes, uma hipertensão durante a gravidez, esses casos de malformação no bebê, né? Então, o Guilherme Álvaro já está hoje necessitando, né? Acho que já é uma reivindicação aí do secretário de saúde da região, que a gente aumente a UTI neonatal do Guilherme Álvaro. O Hospital dos Estivadores, né? Quando estiver pronto... lá está prevista uma grande UTI, serão 20 leitos de UTI neonatal, né? Então vai aumentar muito a nossa capacidade. Bom reforço, né? Hoje nós temos 5 leitos, nós vamos passar a ter 20 leitos de UTI neonatal. Então, já é um investimento aí que já foi exatamente pensado considerando essa necessidade. Mas para a região como um todo, eu acho que o Guilherme Álvaro, principalmente para os outros municípios, seria importante que a gente tivesse esse reforço. Fica aí, portanto, a reivindicação ao governo do estado no sentido de que amplie esse setor no Hospital Guilherme Álvaro, que é referência para toda a nossa região. Nara, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Dessa vez falando sobre saúde, que é um tema importantíssimo. E eu queria entender, o senhor mesmo falou que hoje os aparelhos que a gente tem, a tecnologia que a gente tem é muito melhor do que anos atrás. E por que a região continua com esses índices tão altos de mortalidade, tanto infantil quanto até materna, que supera até a média do estado? Eu não lembro agora os números exatos, mas eu lembro que é um número preocupante. Essa é talvez a maior preocupação da região inteira, né? O secretário de saúde, inclusive, existe uma reunião mensal dos secretários junto com a diretoria regional de saúde, e um tema permanente de discussão é a mortalidade infantil, né? E basicamente a mortalidade infantil tem 3 grupos, vamos dizer assim, de fatores que interferem nisso, né? É a qualidade no pré-natal, né? Então é toda a identificação dos problemas que possam estar acontecendo com essa gestante, né? É a questão do momento do parto, né? E todo aquele momento posterior ao parto. E aí a gente até pode dividir em 2 fases, né? Exatamente essa primeira etapa, que seria a questão do apoio hospitalar, mas também depois quando aquela criança vai para casa, que aí ela precisa ter toda uma retaguarda e tal. Então, o que a gente identifica, por exemplo, situações que interferem nisso, a qualidade do pré-natal e muitas vezes um pré-natal que começa tarde, né? O ideal do pré-natal é começar no máximo no 3º mês de gravidez. Então você precisa fazer o diagnóstico, facilitar o diagnóstico. Hoje a gente começa a ver que existe uma população que, vamos dizer, arredia a fazer o pré-natal, né? Então, usuários de drogas, né? Principalmente esse grupo aí, e o advento do crack, ele interfere nisso, né? Então, isso tem produzido um impacto negativo, inclusive. Então, seja na hora do parto, seja no cuidado dessa criança numa situação, numa gravidez indesejada, né? Então, são várias as situações que estão colocadas. Especificamente em relação a isso, a gente está em Santos agora, começando um programa de começar a fazer o planejamento familiar mais intensificado, inclusive com a implantação de um dispositivo que chama Implanon, que é um anticoncepcional injetável, que ele dura 3 anos, né? Então isso, para esse grupo de mulheres que tem essa condição de risco mais fragilizada, né, que a gente consiga trabalhar com isso. A cidade de Santos, para a gente ter uma ideia, mais ou menos na década de 80, 90, a mortalidade infantil era na faixa de 30, né? Hoje a gente fechamos ano passado com 12, né? E esse ano a gente também está fechando nessa faixa de 12, pouquinho. O que acaba acontecendo? Diminuiu muito
os casos relacionados a essa parte posterior do cuidado da criança. Agora a gente tem que intensificar o cuidado no pré-natal e identificar, antes que o problema aconteça, as situações que podem interferir no problema no momento do parto e no momento posterior. E a última coisa para destacar, que é muito importante, quando teve toda a discussão da questão da maternidade, do pronto-socorro obstétrico da Casa de Saúde, né, que a gente fez aí uma grande luta para evitar que esse pronto-socorro fosse desativado, exatamente porque é o momento do cuidado para a gestante naquele momento mais delicado, que é o momento do nascimento, né? Mas a gente tem um fenômeno relacionado também a essa vida moderna e a maneira como a medicina está organizada, que é uma quantidade muito grande de cesarianas, né? Então a gente tem uma taxa de cesárea em algumas situações, em alguns hospitais, nos planos de saúde, que chega a 90%, né? Mundialmente se discute que o ideal é ficar abaixo de 20% de cesariana, né? Só ir para cesárea. Minha próxima pergunta, inclusive. Até porque muitas mulheres às vezes optam mesmo em fazer cesárea por medo da dor, que é um absurdo, né? E outras tantas que optam por fazer o parto normal, quando chegam no hospital não conseguem, porque são obrigadas e levadas à cesárea de uma forma abrupta, sem poder de escolha, né? Que é um outro absurdo, uma violentação contra a mulher que já se encontra no estado frágil e às vezes é levada a uma cesárea sem necessidade alguma. Você tem toda a razão em relação a isso, né? O que acaba acontecendo? No passado, a gente tinha uma situação de que o médico ele tinha uma condição de trabalho que permitia que ele praticamente acompanhasse. Um trabalho de parto normal é um trabalho prolongado, né? 8, 10, às vezes até mais número de horas, vamos dizer assim, né? E o que acaba acontecendo? O fato de hoje o médico ter vários vínculos profissionais, várias atividades, ele não consegue se dedicar a ficar ao lado da gestante o tempo todo, né? Então, os serviços hospitalares, eles precisam criar mecanismos e uma equipe multiprofissional, né? Para dar condição, né, de permitir que a gestante faça essa opção e consiga desenvolver o parto normal. Então, veja, é uma necessidade de estruturação dos hospitais, porque através não apenas da participação do médico, mas do enfermeiro obstetriz, das doulas, né, que são profissionais que hoje acompanham, né? Hoje elas são permitidas entrarem nos hospitais? Ainda porque tem alguns hospitais particulares que não permitem que as doulas entrem para acompanhar a mulher durante a... Esse é o grande movimento que a gente precisa intensificar, na verdade ele já existe, que é de humanização do parto, né? Então, a mulher, na hora que vai dar à luz, como eu disse, é um momento de tensão, é um momento que tem dor, né? Mas hoje existe tecnologia para fazer analgesia durante o parto, e a doula, a enfermeira obstetriz, ela acompanha esse momento do parto. Então, ela a cada momento vê o que está acontecendo, o bebê está evoluindo bem, não está evoluindo bem, então precisa fazer um exame. Antigamente não existia isso, mas hoje você faz praticamente, quase um ultrassom durante o momento do pré-parto, durante o momento do pré-parto ali, enquanto que está fazendo a dilatação, né? Que até para saber se de repente é necessário uma cesárea. Exatamente. Que em alguns casos ela é essencial, né? Exatamente. Então, acabou se criando essa figura de que a cesárea ela é menos dolorosa e ela é mais benéfica, né? Eu não tenho essa posição e o que a gente está organizando no serviço da prefeitura é exatamente o contrário. Nesse momento, no Silvério Fontes, a gente está fazendo uma reforma para ampliar os espaços e já começar a ter um pouco mais esse trabalho. Já existe um trabalho que é feito no Silvério Fontes com a equipe, inclusive de fisioterapeuta, para acompanhar, né? Ainda é um número pequeno de pacientes que a gente consegue atingir, mas no Hospital dos Estivadores, inclusive, uma das salas de parto vai ter uma piscina, né? Que tem duas finalidades, né? Uma pode até acontecer da situação da mulher optar por ter o parto na água, que é uma das técnicas, né, que existe de nascimento, e para o momento de relaxamento, né? Às vezes não é o caso de fazer o parto na água, né? A mulher não tem essa opção,
mas ficar um pouco na banheira, ali na água morna, para relaxar, para melhorar a sua condição, para ter mais conforto, né? Isso tudo tem a ver com a questão da humanização do parto, que é extremamente importante a gente intensificar isso, discutir isso. E acho que a Sociedade de Santos hoje tem já começa a falar mais sobre isso, né? Sim, mas muitos médicos, eles nem sabem mais como fazer um parto normal, né? É o que eu tenho pesquisado bastante, porque eu estou gestante, e é impressionante o que você ouve do próprio médico, assim. Você chega na consulta ele dizendo que faz o parto que você quiser, e aí durante as conversas você percebe que talvez ele não saiba fazer mais o parto, e eles mesmos falam, muitos médicos não fazem o parto normal porque eles não sabem fazer. Eles perderam essa humanização e por isso que te levam para cesárea, que é até melhor, já que não sabe fazer, não faz, né? Mas é um absurdo. Essa é uma característica hoje da medicina, né? Na verdade, a medicina ela vai se especializando cada vez mais. Então, o próprio ginecologista, hoje tem um ginecologista que prefere não fazer parto, né? Prefere ser só ginecologista, só trabalhar as doenças ginecológicas. Então, aí, a mulher, de fato, ela precisa, acho que essa é uma questão fundamental, que é a confiança com o profissional de saúde, com a equipe de saúde, né? Então, é uma orientação que a gente tem que dar, seja na área pública, na área privada. É importante ter confiança naquele profissional de saúde, no caso da rede suplementar, no plano de saúde e tal, e na rede pública, com toda a equipe, né? No caso da rede pública, o que a gente discute muito é que a equipe de saúde, ela precisa saber receber, conseguir receber bem o paciente, entender a necessidade e a dificuldade do paciente para fazer o melhor atendimento. Secretário, eu queria debater com o senhor agora outra questão que preocupa muito, não apenas a população de Santos, mas de toda a nossa região e de todo o país, de modo geral, que é a questão da dengue, né? Entra ano, sai ano e o problema continua, a situação se agrava muitas vezes. Temos agora aí o risco da febre chikungunya, que também vem do mosquito Aedes aegypti, uma febre que é a chamada febre quebra-ossos, é a febre que enverga o cidadão, né? Atinge diretamente as articulações. Enfim, como está a situação com relação à dengue, com relação à chikungunya, aqui em Santos e na nossa região? Ainda mais agora que temporada, né, de verão. Temporada de verão, chuva, enfim. A dengue é pauta permanente. Permanente. E preocupação permanente. Nunca podemos deixar de falar de dengue, né? Sem dúvida. Eu lembro, sempre que eu venho aqui, eu falo, nós estamos numa situação tranquila, mas nunca podemos deixar de falar. Agora a nossa situação já é um pouco diferente, já estamos entrando na fase de alerta, né? Porque o que aconteceu esse ano, né? Esse ano foi um ano que foi muito atípico do ponto de vista climático, né? O verão foi um verão muito quente, mas seco. Então isso atrasou, vamos dizer assim, o início do período que mais tem dengue, né? Normalmente a dengue ela aumenta no final de março e abril, né? Depois ela vai diminuindo. E quando chega no inverno, a gente fica um período sem ter caso de dengue, né? Não tem caso e não tem mosquito, né? Então dá um fôlego importante, vamos dizer, quebra o ciclo de transmissão da doença. Esse ano, pelo fato do verão ter sido muito quente e seco, atrasou o início da dengue, né? Então a gente teve um aumento do número de casos, em vez de ser março, abril, foi maio e junho, né? E aí não houve um período sem casos, né? Que a gente dissesse assim, não tivemos casos de dengue, né? Mesmo durante o mês de julho, agosto, que é um pouco mais frio, nós tivemos poucos casos, mas tivemos casos de dengue, né? Então, neste momento, e a gente sempre conta, no caso do calendário da dengue, de julho até junho, né? Então, de 1º de julho para cá, nós já tivemos 83 casos confirmados em Santos, né? Na semana que vem, a gente deve passar dos 87, e aí é um critério técnico, mas é importante para a gente ter claro isso, né? É a partir do momento que a gente, de fato, entra numa fase de alerta. Estamos alerta, por quê? Primeiro, já estamos com calor, né? E agora voltou a chover. Então, a gente começa a ter mais condição de aumento de mosquito, que é o que transmite. Então, começa a aumentar o número de mosquito, e a gente já tem o vírus, porque ele não houve esse período em que ficamos sem a existência da doença. Então, a grande atenção nossa nesse momento é exatamente estar mais alerta para antecipar as ações de controle, né? Então, a gente tem feito isso, a
a equipe da Secretaria de Saúde tem visitado os bairros, tem feito mutirões, né? A gente faz um acompanhamento através do monitoramento de saber em que bairros tem mais mosquito. Nesse ano nós temos uma novidade que é o Alô Saúde, né? Então quando a nossa equipe vai para um determinado bairro, tem um sistema de telefone, de mensagem, né? De SMS, que avisa a população daquele bairro que vai receber a visita, né? Então com isso facilita a população a aceitar a visita do agente. Receber bem o agente, né? Porque claro. É natural, a gente entende, Dá uma segurança maior. As pessoas têm preocupação com a segurança e tal, Claro. né? E também potencializa, né? É mais uma informação que está sendo colocada naquele momento em relação a isso. E a pessoa, quando recebe essa mensagem, já pode cuidar da sua casa, já começa a cuidar. Já começa essa Vai receber e não leva bronca, né? Exatamente. Agora, o que eu quero destacar, e aí eu acho que é muito importante o papel da televisão, Chico, é que assim, a população precisa nos ajudar, né? A prefeitura sozinha não consegue fazer esse trabalho de limpeza. Então, limpar todos os possíveis locais de foco, né? Então os ralos, nas casas, as calhas, né? Qualquer local que possa juntar água, garrafa, pneu, né? Qualquer local que possa juntar água, vaso de planta, precisa ser limpo, né? Precisa ser limpo, lavar, evitar que aquela água fique ali, acumular. Se possível até esfregar, porque muitas vezes você tira a água, mas o ovo do mosquito está ali. Permanece. Então no momento seguinte vai vir a água e aquele ovo o ovo chega a ficar num local seco, viável, até 1 ano. Né? Então você imagina que o mosquitinho chegou e pousou ali no vaso ou naquela calha, naquele local, enfim. Ficou seco 1 ano. Choveu, ele vai aparecer o mosquito, né? O que a gente está vendo hoje é que assim, a gente precisa intensificar, a gente já está com várias ações de intensificação, né? Mas a população precisa nos ajudar. Quando a gente acompanha o monitoramento por bairro, o que a gente observa hoje? Vamos imaginar a cidade de Santos, por exemplo, da Conselheiro Neves para a Ponta da Praia, né? Então a gente faz um mutirão, fica 1 semana visitando todos aqueles bairros. A gente sai dali e vai para uma outra região. Quando passa 1 mês, aquela primeira região que a gente visitou já tem mosquito de novo. Então a gente tem que voltar lá, fazer o trabalho de novo. E por isso que é fundamental que a população ajude, né? Permaneça. Não é apenas durante o momento da visita da nossa equipe que tem que fazer a limpeza, isso tem que ser um trabalho permanente. Diário. Tem um bairro que é mais alarmante? Eu lembro que na última temporada o Boqueirão teve altos índices assim, né, de focos. Na verdade, está bastante distribuído. Eu até diria que quando a gente pega num período aí de 1 mês, 40, 45 dias, a região que tem tido menos presença de mosquito é o Morro. O Morro está um pouco mais tranquilo, né? Mas o restante da cidade, seja Zona Leste, Zona Noroeste, Centro, todas as regiões têm tido mosquito. Não significa, vamos dizer, que exista casos de dengue em todos os locais, né? Isso também está distribuído. Estou falando de 83 casos em toda a rede, inclusive na rede privada, né? E inclusive dizendo que nesse momento a gente tem uma tranquilidade de dizer que esses dados são muito mais próximos da realidade. A gente fez um trabalho muito grande com laboratórios, hospitais particulares, então aumentou o registro de casos, né? Mas de qualquer maneira, isso é um dado que nos ajuda a tomar iniciativa e ficar mais atento. O chikungunya ainda não chegou na Baixada Santista, né? Então, de fato... É mais grave ainda, né? Mas já está no estado de São Paulo. Mas olha, eu queria que você falasse mais sobre o chikungunya no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Grande final nesta sexta ao vivo a partir das 8h30 da noite. Colégio Santa Cecília enfrenta um novo tempo em uma disputa emocionante direto do Poliesportivo da Unisanta. Compareça, participe. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar ao vivo nesta sexta. Realização FEFESP Unisanta. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 28 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de saúde, o médico Marcos Calvo, e a colega jornalista, repórter do semanário BocNews, Nara Assunção. Secretário, falamos de dengue no bloco anterior, vamos continuar falando do tema, mas a Nara colocou a questão da febre chikungunya, que realmente preocupa e se ela pode chegar aqui na nossa região. Ela preocupa, ela já está no Brasil. Houveram algumas epidemias, vamos dizer assim, principalmente na Bahia, né? Tem alguns casos no estado de São Paulo, já tivemos registro de casos no estado de São Paulo. Então, a possibilidade de chegar na Baixada é grande. Sim. Né? O que é importante destacar é que, num primeiro momento, a tendência é que a gente não tenha um grande número de casos, né? Mas, diferentemente a dengue, já existem várias pesquisas aí apontando que existe a possibilidade de uma vacina, né? Então, daqui a alguns anos a gente vai ter a vacina contra a dengue. Mas o fundamental, né, é que quem transmite a doença é o mesmo vetor, né? É o mesmo mosquito, o Aedes. Então, nesse momento, chikungunya preocupa? Preocupa porque ela é uma realidade e pode acontecer, né? Porém, o mais importante da gente entender é exatamente isso. O controle do mosquito é o elemento que vai nos permitir ter tranquilidade em relação a isso. Sim. Né? Então, o foco é no controle do mosquito. Né? Não tem dúvida. Claro, a equipe de saúde, os médicos, os pronto-socorros, eles estão sendo capacitados, a gente tem discutido, né? Nós já estamos falando sobre o chikungunya. A rede está preparada para enfrentar uma eventual situação? Com relação a essa? A rede está preparada. Eu acho que, em relação ao chikungunya, a gente tem hoje uma condição mais tranquila, né? Na verdade, a gente viu isso já em epidemias anteriores, Chico. A rede pública, nós temos 3 pronto-socorros e nós temos muitas unidades dos bairros, as policlínicas, né? Então, na hora do atendimento, na hora que precisa, a policlínica também faz esse atendimento, você dilui essa... Sim. Na saúde suplementar, isso é mais difícil, porque o consultório particular do médico acaba não fazendo esse atendimento, né? E aí se concentra nos pronto-socorros particulares. E esses pronto-socorros ficam muito superlotados, né? É importante no caso do tratamento, e o tratamento também é semelhante para as duas doenças, muita hidratação, muito líquido, né? Porque o que causa o caso grave, a descompensação e até o óbito, né? E a dengue, ela pode levar à morte, né? Pode levar ao óbito. Como já o caso grave de dengue, ele vai acontecer quando a pessoa pega a dengue pela segunda vez, né? Por um vírus diferente. Então, como nós já estamos tendo dengue há muitos anos, a grande parte da população, se não toda a população, em algum momento já teve uma vez a dengue. Então, quando tem a segunda... Às vezes nem sabe, né? Às vezes nem sabe. É mais leve e tal, acaba nem... Exatamente. Às vezes confundiu com um resfriado, com uma gripe, né? Mas o caso grave pode acontecer. Então, a preocupação nossa nesse sentido é treinar as equipes médicas, as equipes de saúde, para fazer o atendimento adequado, né? Muita hidratação, porque é a maneira como a gente consegue evitar que um caso grave possa evoluir para um óbito. Agora, secretário, uma outra pergunta se impõe. A temporada está chegando, vai ser certamente uma temporada diferenciada, marcada pela crise hídrica em toda a região sudeste. Isto certamente já está trazendo mais gente aqui para a nossa região. Inclusive, ela até se antecipou, né? Muitas pessoas já estão vindo, milhares de carros descendo. Esse último final de semana, feriado prolongado, já foi um teste. 300 mil veículos desceram
aqui para o litoral, por conta do feriado do Dia da Consciência Negra. Nesse sentido, secretário, como é que a Secretaria de Saúde, por exemplo, que o senhor dirige, está se preparando para a temporada de verão, cruzeiros marítimos, quer dizer, o risco da dengue, chikungunya, da febre, muita gente, água, muita gente vem até para lavar roupa aqui na Baixada Santista, vai acumulando água em baldes, em recipientes maiores, enfim. E as pessoas, quando estão de férias, é bom frisar que elas ficam um pouco desligadas, né? Sim, relaxa, né? Vem relaxar e aí... Em relação ao sistema de atendimento, nós temos uma estrutura, uma rede de atendimento bastante bem, vamos dizer, uma estrutura grande para fazer esse atendimento. Tem uma característica do serviço de saúde, Chico, que é assim, a população normalmente prefere não ir procurar o seu médico nessa época de Natal, sim, de férias, né? Então, quando é necessário fazer o tratamento, as pessoas evitam um pouco esse período, porque até é o momento também das pessoas se descansarem, né, tirarem férias. Sim. Então, no final das contas, esse aumento de população que a gente recebe, né, ela quase que compensa um pouco esse relaxamento que a gente tem na rede pública, né? Então, do ponto de vista do atendimento deste fluxo, a gente não está preocupado, né? O que de fato causa preocupação é as questões de saúde coletiva que precisam ser olhadas, né? Nós tivemos um exemplo e uma experiência muito positiva no período da Copa, né? Porque o período da Copa a gente estava preocupado, vinha populações estrangeiras, né? O risco de circular doenças diferentes na região. Sim. Então teve todo um trabalho da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, de vacinar profissionais que trabalham na área de turismo, né? De vistoriar os estabelecimentos, né? Então restaurantes, hotéis, fazer a vigilância sanitária fez um pente fino para avaliar isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a região ficou mais bem preparada, né, para a temporada, né? Então, aquele risco de um surto alimentar, alguma doença por conta de algum problema de alimentação e tal, isso está mais tranquilo. O que, de fato, a gente tem que destacar é um outro movimento que é um pouco despercebido, né? Quando as pessoas... A gente ainda não está vivendo uma crise de falta de água na Baixada Santista, né? E a gente espera que isso não aconteça. Tem aí todo o movimento da Sabesp, do governo do estado, para isso evitar. Mas, naturalmente, a população começa a se preocupar em guardar água, né? E vai guardar água num recipiente, às vezes num balde, numa cisterna, que é o local ideal que o mosquito da dengue gosta de colocar os seus ovos, né? Então, esta é uma preocupação, né, que a gente já começa a conversar e já começa a discutir, né, de orientar a população. Se tiver que guardar água, eu acho que isso pode até ser necessário, mas que seja feito em recipiente tampado, né? Porque aí não tem o risco do mosquito chegar, entende? Uma coisa que foi muito discutida nesse último período é a questão do ebola, né? O ebola foi aí uma grande febre, uma grande preocupação. Hoje, a gente já percebe que a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade, diminuir a preocupação, né? Mesmo assim, na semana que vem, no dia 9 de dezembro, vai acontecer um simulado no Porto, né? O Ministério da Saúde, a Anvisa, tem uma mobilização grande, Corpo de Bombeiros, para simular como seria o atendimento de um caso de ebola se vier num navio que venha desembarcar em Santos, principalmente algum cargueiro que esteja vindo da área. Não se pode desconsiderar, é perfeitamente possível. Agora, as autoridades de saúde pública estão atentas e é uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente tem que estar preparado, com o sistema de saúde preparado para fazer os atendimentos, para não ampliar o risco quando isso acontecer, né? Muito bem. Secretário, uma outra questão que preocupa a todos também é a questão da AIDS e o crescente número de casos, especialmente entre a população mais jovem, que estaria não mais se cuidando, se protegendo como deve acontecer, né? E isto está acontecendo exatamente por uma falsa sensação de segurança. Parece que a AIDS não é mais problema, enfim. Como é que a Secretaria está lidando com essa nova realidade, secretário? Mas olha, eu gostaria que o senhor respondesse a essa pergunta, que tivesse mais tempo, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
Unisanta você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os grandes nomes da natação brasileira estão disputando até sábado na Unisanta o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação, a partir das 9 da manhã e finais a partir das 5 da tarde. O Centro Aquático da Santa Cecília recebe o 23º Troféu Carlos Campos Sobrinho. Natação de ponta é na Universidade Santa Cecília. Venha assistir e traga a sua família. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 28 de novembro. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o secretário municipal de saúde, o médico Marcos Calvo, e a colega jornalista, repórter do semanário Bocnews, Nara Assunção. Secretário, deixei no bloco anterior uma pergunta com relação à AIDS e à preocupação com o número crescente de casos, especialmente entre a população mais jovem. A AIDS ela é uma doença extremamente perigosa. E existe uma falsa impressão de que ela já não é mais um problema grave, né? Na verdade, existe hoje um tratamento, é o famoso coquetel anti-AIDS, né? Mas o que o coquetel faz? O coquetel transforma a AIDS numa doença crônica, né? Mas a pessoa nunca vai se livrar da doença, do vírus, né? Pelo menos até agora não existe esse tipo de tratamento possível, né? E pior, né? É um medicamento caro, que tem muitos efeitos colaterais, então a pessoa tem dificuldade de manter o tratamento, né? Mas isso gera uma falsa sensação de menor risco, né? De menor preocupação e tal. Então a gente tem sempre que intensificar essa questão. E a própria doença, ela mudou a característica com o tempo, né? Era uma doença que começou basicamente com os grupos de risco relacionados ao usuário de droga e homossexual. E a maior parte dos casos eram em homens, né? Isso mudou, né? Hoje é praticamente uma doença que ela comete tanto homens quanto mulheres, praticamente na mesma proporção. Em todas as faixas etárias, inclusive eu estava vendo alguns números, que são 33 mil novos casos notificados por ano no Brasil, né? Então é um número alarmante ainda. É um número alto. Que baixo da realidade, porque muitas pessoas nem sabem que portam o vírus. Algumas estratégias têm sido feitas para melhorar essa situação, né? Uma delas é começar o tratamento antes. Ao começar o tratamento antes, a pessoa, mesmo sendo apenas portador de vírus, ela para de transmitir. Então essa é uma estratégia que o Ministério começou, que é antecipar a questão do uso da medicação. Mas isso não é suficiente, né? Na verdade, nós precisamos intensificar mais uma vez a questão das campanhas de informação e como você bem falou, Chico, voltado para os jovens, né? Por quê? As pessoas e até o jovem, ele sabe como é a transmissão da dengue, da AIDS, né? A questão do usuário de droga, mas principalmente a questão da relação sexual, né? Mas no final das contas, não muda o comportamento, né? Então sabe do problema, sabe como é que transmite, mas não usa a camisinha na hora de ter a relação. Então isso precisa ser intensificado novamente. Né? As ações que a Secretaria de Saúde tem desenvolvido, e agora dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? Serão dezenas de atividades de distribuição de material, de atuação, de divulgação, né? Então tem muitas atividades programadas aí para essa próxima semana, né? Inclusive a campanha já começa amanhã, nesse sábado, com testes gratuitos. Então, a testagem, essa questão de estimular a testagem, é exatamente essa ideia de você saber antes
que já é o portador para começar a ter uma maior preocupação na transmissão, né? Então, essa é uma das estratégias. Vamos aumentar a quantidade de testes, né? Facilitar. Existe hoje o teste que é feito através da saliva, né? da mucosa bucal, que é um teste mais simples, fácil de aplicar. E quando ele dá alterado, aí sim você faz o teste definitivo. Né? Então, ele é um teste de triagem. Então, essa é uma estratégia, é ampliar a realização do número de testes para a gente identificar precocemente os portadores e, com isso, a gente conseguir aumentar a questão do controle da doença. E além dessas medidas preventivas, medidas que os setores de saúde vêm desenvolvendo, é fundamental que o governo federal se convença de que é preciso fazer campanhas de conscientização, de informação nos meios de comunicação de forma intensa, maciça, não apenas com relação à AIDS, mas também com relação à dengue. Sabe? É dessa maneira que se vai vencer esse tipo de problema que o Brasil inteiro enfrenta, tanto em relação à dengue como em relação à AIDS. É preciso convencer o governo federal, o Ministério da Saúde, de investir maciçamente nisso. Isso é informação, sobretudo informação de interesse e relevante interesse público. Nós temos agora uma pergunta de um telespectador, não é isso, Cris? Isso mesmo, Chico. Nós recebemos uma pergunta da Gabriela de Oliveira. Ela pergunta ao secretário se ele sabe o número de portadores de esclerose múltipla na cidade e se a secretaria nunca pensou em divulgar essa doença para a população. Secretário. Sinceramente, eu não tenho aqui hoje o número exato de pessoas que são portadores de esclerose múltipla. Né? É uma doença importante, né, bastante significativa, porque ela causa uma deterioração progressiva da condição neurológica do paciente, né, um grande sofrimento para a família. Os tratamentos, eles são paliativos, né, existem tratamentos até na rede pública, o próprio Guilherme Álvaro, a Santa Casa, existe um núcleo que faz esse tipo de atendimento, né. Mas a questão da esclerose múltipla, ela acaba ficando dentro de um grupo de doenças que ela não é tão frequente, mas ela é muito grave, ela é muito importante, né? Então, o trabalho que a Secretaria faz é exatamente no sentido de dar o apoio e a condição de tratamento para esses pacientes, né? Esse que é o grande tratamento. Eu acho que é importante divulgar, sim, né? E hoje existe uma ferramenta muito útil, são as redes sociais, né? Existem muitas entidades, associações, grupos que fazem esse tipo de trabalho, né? E a Secretaria está aberta, sim, a fazer esse trabalho. Acho que, inclusive, a própria telespectadora que se manifestou, a gente pode fazer o contato e buscar fazer um trabalho em conjunto. Muito bem. Secretário, já estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para falar um pouco a respeito de investimentos e realizações, especialmente na área de equipamentos como as unidades de pronto atendimento, Hospital dos Estivadores, né? Quando é que as unidades de pronto atendimento da Zona Leste e da Zona Noroeste vão ficar prontas e à disposição da população, secretário? Muito bem colocado, Chico. Para a gente é uma satisfação poder falar sobre isso, né? Na verdade, a gente teve um ano aí de muito trabalho para preparar os projetos, fazer as contratações das obras. Então, nesse momento, nós estamos já finalizando aí, tem uma obra que está em fase já final, que é a da UPA Central, né, que vai ficar ali na Joaquim Távora. Nesse caso, está sendo feito pela iniciativa privada, né, a Fundação Lusíada está fazendo a obra e a Prefeitura vai administrar. Sim. Essa obra deve ser entregue entre fevereiro e março, né? Então, muda muito o atendimento a maior unidade de atendimento que a gente tem, que é o Pronto-Socorro Central. E desativa o PS Central? Desativa, nesse momento, a parte que seria o pronto atendimento, né? Já sabe o que vai funcionar ali? Se a Santa Casa acaba utilizando... A Santa Casa está querendo aquilo de volta. Então, ali a gente ainda vai ter que discutir, mas tem uma fase de transição importante aí, Chico, porque nesse primeiro momento a gente vai tirar de lá o pronto atendimento. Mas existe no segundo andar uma parte de internação que vai continuar até que o estivadores esteja pronto, né? Então, nós temos aí um pouco mais de um ano, de transição entre vários projetos que estão em andamento em paralelo, né? Mas só para a gente citar, UPA Central ficar pronto agora em fevereiro e março, provavelmente mais uns 60 dias para a gente começar o funcionamento para a população. UPA da Zona Noroeste,
ela já começou a obra também em julho, agosto, fica pronta na metade do ano que vem. E a UPA da Zona Leste, que será a maior, né, são 2.000 metros de área construída, a licitação já está terminada, né? Nós vamos ter ali uma obra bem complexa, porque nós vamos demolir aquele prédio e construir um outro. Que é o da, então, você se refere ao da Afonso Pena? Da Afonso Pena. Onde é o PS da Zona Leste hoje. Da Zona Leste. Vai derrubar e vai funcionar onde esse PS, secretário? Nós estamos alugando um prédio ali na Afonso Pena mesmo, né? Ele vai ser adaptado para funcionar, claro, não vai ter todos os recursos que tem no pronto-socorro, os leitos de internação que a gente tem lá hoje, mas o pronto atendimento de adulto, de pediatria, vai funcionar nesse prédio e a gente vai ter um sistema de transporte, de ambulância para algum caso que imediatamente precisa ser transportado. Os estivadores ficam prontos para 2016? Os estivadores, a perspectiva é que a obra termine no segundo semestre do ano que vem e comece a funcionar no início de 2016. Né? Então essas são as maiores obras, né? Vamos dizer assim. Em paralelo, a gente tem todas as obras da rede básica das policlínicas, que são 10 obras, 8 delas já começaram, né? Ontem, inclusive, nós fizemos o lançamento, né? O prefeito Paulo Alexandre e eu estivemos lá no Jardim Piratininga, lá vai ser construída uma unidade de saúde, e são 10 obras também com esse prazo aí, em torno de 8 a 10, 12 meses, dependendo do tamanho, que ficarão prontas no segundo semestre do ano que vem. Então, nós vamos ter um ano, né, de 2015 de muita movimentação. Claro, reforma, obra é uma coisa que dá trabalho, causa um certo transtorno. Que atrasa. Mas a questão do atraso Os recursos estão garantidos. Os recursos estão garantidos, nós tivemos muito apoio do governo do Estado, né? Dá para dizer tranquilamente. Vamos ter ano que vem um ano difícil do ponto de vista econômico. Mas o investimento é mais fácil, depois a gente vai ter que discutir ainda o custeio, mas o investimento está garantido até agora. Tá certo. Olha, secretário, nós teríamos muito mais a conversar, Nara, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de aproveitar, antes do encerramento, lembrar e convidar a todos os nossos telespectadores para o lançamento do livro do Benedito Furtado, vereador Benedito Furtado de Andrade, que lança hoje, a partir de 18 horas, no Sindaporte, a rua Júlio Conceição 91, seu livro de poesias denominado Um Pouco de Mim, Benedito Furtado de Andrade. Sucesso, portanto, a esse livro do vereador Benedito Furtado. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Chico. Sempre importante a gente falar da saúde e a gente espera muito contar com o apoio da população para a gente segurar aí a dengue mais uma vez. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Nara Assunção, mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.